Olá, olá. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre fotossíntese e quimiossíntese, ok? Nós já falamos, né, sobre outro processo muito importante, que é o da respiração celular, em uma outra videoaula aqui. Falamos, né, das três etapas da respiração celular. A respiração, essa que tem a glicólise, né, a respiração anaeróbica, nós temos o ciclo de Krebs, nós temos também a cadeia respiratória, ou fosforilação oxidativa, como também é chamada, tá? Então, aqui nós vamos ter basicamente duas fases, tá? Em fotossíntese são duas. Lá no outro vídeo a gente também falou da diferença de respiração anaeróbica, né? Tem todas essas três fases, só muda um componentezinho no final, que é o receptor último, tá? Que não é o oxigênio, ou é o nitrogênio ou o sulfato, né? O enxofre, tá? Nós falamos também sobre fermentação, processo muito importante, seja ela fermentação alcoólica ou fermentação láctea, né? Láctea é a bactéria alcoólica das leveduras, né? Falamos dessa também, liberação de carbono, enfim. E aqui nós vamos para um outro processo, né? Nós falamos de quatro processos, né, na aula passada. Nesse nós vamos falar de dois, né? Mas o principal aqui, o protagonista, é realmente a fotossíntese, tá? A fotossíntese, ela apresenta duas fases. As duas fases são a fase clara e a fase escura, tá? A fase clara, ela também é chamada de fotoquímica, tá? Porque tem que ter na presença de luz. Também ela é subdividida em duas subfases, podemos assim chamar, que é a fotofosforilação cíclica e fotofosforilação acíclica, tá? Onde nós vamos ter dois locais, que é o fotossistema 1 e o fotossistema 2. Além do mais, nós vamos ter também a fase escura. A fase escura, o nome já diz, né? Ele vai se encontrar aí sem, não ter a necessidade da luz, né? De uma luz. Então, nós temos a fase escura, que também é chamada de ciclo de Calvin-Benson, tá? Ou também ciclo das pentosas, o nome já diz, os açúcares das pentosas, né? A produção de açúcar, né? E, além disso, oxigênio no final, né? Açúcar e oxigênio é o inverso da respiração celular. A respiração celular precisa de oxigênio e glicose, né? No início, e aí é no final, tá? Então, o ciclo, a fase é chamada de ciclo de Calvin, Calvin-Benson, ciclo das pentosas, e não vamos ter subdivisões aí, tá? É mais simples em tese. Então, vamos lá. Onde necessariamente acontece a fotossíntese? A fotossíntese acontece basicamente, a grosso modo, acontece no cloroplasto. Isso nós todos sabemos, né? Essa é a forma geral, né? Carbono mais água, né? É, temos aí a confecção de glicose e oxigênio, tá? Não é à toa que é ciclo das pentosas, né? Glicogênio no final, e oxigênio também, tá? Aqui, essa imagem tá por dentro de um cloroplasto que tem vários tilacoides, que são bolsinhas de cores, tá? Bolsinhas com pigmentos, tá? O conjunto desses tilacoides formam os grãos, tá? Nós vamos ver depois, daqui a pouco. Sim. E dentro desses cloroplastos, nós vamos ter
O cloroplasto, assim como pela teoria de condrocinese, né, da endossimbiose, a gente sabe que os cloroplastos e as mitocôndrias, elas têm DNA próprio, né? Então, aqui, quais são as partes importantes aqui para a gente pensar? Primeiro, as membranas. Vai ter, assim como uma mitocôndria, vai ter uma membrana externa, tá? E uma membrana interna. A membrana externa, que é a crista mitocondrial, e interna, a matriz mitocondrial no caso das mitocôndrias. Aqui nós temos uma membrana externa, tá? Isso não tem um nome específico, e uma membrana interna. Dentro a gente vai ter os tilacoides, tá? Tilacoides, que são bolsinhas com pigmentos, tá? E o principal pigmento que a gente vai abordar aqui é a clorofila mesmo, tá? Então, nós vamos ter aqui a membrana externa, a membrana interna, as lamelas que ficam entre os tilacoides, o estroma, que é como se fosse o citoplasma ali da matriz, da cloroplasto, tá? E os tilacoides, tá? Aqui entre esse estroma, tá? Então, aqui os tilacoides, eu tentei fazer uma referência, né, dos tilacoides, que são as paletas de cores de maquiagem. A gente tem as paletas, né, de cores, e os tilacoides são nada mais, nada menos que como se fossem paletas de sombra para maquiagem, tá? Porque tem vários pigmentos. A gente vai ver que são vários pigmentos que tem na clorofila, nos tilacoides. Não é só o verde, né, que é da clorofila em si, mas tem outros tipos de pigmentos, porque as plantas, elas não são só verdes, elas têm frutos vermelhos, amarelos, elas têm partes que são mais escuras, mais claras, de outras cores. A planta não é só verde, né? A planta, ela tem outras variedades de cores. As flores estão aí, né? Tem muitas variedades de flores, de cores de flores, né? De rosa. Então, os tilacoides que armazenam esses pigmentos, tá? Por isso que eu coloquei uma referência às paletas de sombras, tá? As paletas de cores, para a gente conseguir, né, visualizar isso, tá? E eu aqui eu só circulei a verde porque ela é realmente a principal, tá? É, não, os tilacoides são bolsinhas com pigmentos, como já havia dito, e o conjunto de tilacoides são os grânulos, tá? Aqui eu coloquei como referência essa imagem, né? Que são os fossos aqui, as bolsinhas, os compartimentos, que são os tilacoides, com pigmento, e um em cima do outro, os grânulos, tá? Então, os grânulos e os tilacoides. Ribossomo 70S, tá? Ele é o principal aqui, porque é a partir dele que nós vamos formar aí as proteínas, né? Da planta de espécie vegetal, né? Da planta aí das espécies vegetais, ok? É, Além do mais, os cloroplastos, né, como eu havia dito, as plantas não são só verdes. Elas têm outros tipos de pigmento, elas têm outras cores, a gente mesmo vê. É, então, como eu havia dito, os cloroplastos podem ser divididos, né, os plastos propriamente falando, né, que os cloroplastos estão dentro dos plastos, tá? Então, nós vamos ter aqui dentre os tipos de plastos, os leucoplastos, tá? Leucoplastos, ou seja, leuco é uma coisa que lembra leite, leite é branco, então a gente lembra que não tem pigmento, tá? Sem pigmentação. Leucoplasto, a gente sabe que branco é o sinônimo de não ter cor, e preto é o sinônimo de ter todas as cores, tá? Então, leucoplastos são aqueles objetos sem pigmentos. Plástico de reserva, tá? Exemplo, o amiloplasto, o oleoplasto, o proteoplasto são exemplos de leucoplastos, tá?
plástico de reserva. Amiloplasto reserva o quê? Amido. Óbvio, né? Amido, açúcar, amido. Os oleoplastos reservam o quê? Óleos, substâncias oleaginosas, né? Como, por exemplo, uma planta que tem uma substância oleaginosa que emite um olhinho, assim. Lipídio, né? Aquelas plantas que têm lipídio na epiderme da folha, né? Para evitar a perda de água. Poderia ser um exemplo. Temos também os proteoplastos, que são leucoplastos que armazenam proteínas, tá? Além dos leucoplastos, como falamos, plastos são divididos em leucoplastos e cromoplastos. Cromo vem de cor, né? Cromo, a gente sabe que vem de cor, né? Então, cromoplastos são aqueles plastos que apresentam pigmentos, tá? Então, nós temos aí o plasto da fotossíntese, que é o mais conhecido, que é o cloroplasto. Por que é mais conhecido? Porque ele apresenta clorofila, tá? Nós temos também outros tipos de plastos, cromoplastos, que são os eritroplastos, tá? Eritroplastos, que são vermelhos, tem a pigmentação vermelha, presente em algas. Vocês já viram algas vermelhas? Algas vermelhas, a maré vermelha, né? Nós temos, não necessariamente elas precisam ser vermelhas, emitem substâncias que são vermelhas. As marés vermelhas, por exemplo, né? Frutos, como a maçã, ela tem aquela coloração avermelhada, muitas, né? Devido à emissão, né, dos eritroplastos, tá? Os frutos e flores, tá? Também tem essa cor avermelhada. Uma rosa vermelha, ela tem os ali e está manifestando o eritroplasto, tá? Pigmento vermelho. Além dos eritroplastos, nós temos os xantoplastos. Xantoplastos são aqueles com coloração amarelada, tá? Exemplo, frutos tipo laranja, o mamão, tem essa coloração amarelada, tá? Nós temos também o feoplastos. Feoplastos tem a coloração marrom, amarronzada, exemplo, aquelas algas, sargassos, né? Os sargassos são chamados, ok? Então, nós temos, guardem na cabeça de vocês. Os plastos são divididos em leucoplastos e cromoplastos. Cromoplastos são que apresentam aquelas outras substâncias, aquelas outros pigmentos. Tilacóides são bolsinhas de pigmentos, como se fosse a maquiagem que você tem de sombra e a paleta de sombra, tá? Então, aqui nós temos os exemplos dos leucoplastos. Nós temos ali um amiloplasto aqui, miloplasto, um oleoplastos, né, que armazenam óleos, um tipo de proteoplastos aqui, tá? Então, todos são plastos, tá? Que são um esquema, tá? O etioplasto, proplastídeo, tá? Cromoplasto, cloroplasto, leucoplasto, amiloplasto, oleoplasto, proteinoplasto, estatolito, tá? Plastídeos, os chamados plastídeos. Exemplo de cromoplastos na natureza. Eu dei exemplo assim sem imagem, mas aqui nós temos o verde, clorofila aqui. Tive verde, tem um marronzinho aqui, tem um pigmento específico para emitir esse marrom. Aqui nós temos eritroplastos, ó, vermelho, né? Ou mesmo os xantoplastos aqui, meio os xantoplastos, bananas, né? Bananas são amarelas, xantoplastos, enfim, por exemplo, feoplastos, aqui em algumas regiões mais marronzadas, né? São todos conceitos muito importantes, né? Os conceitos básicos, né? Acerca da fotossíntese. Fotossíntese não é respiração, e sim alimentação. A gente tenta contrapor, né, respiração e fotossíntese, mas nada mais, nada menos são
dois processos muito importantes, mas não quer dizer que eles apresentam a mesma condição, né? A gente tenta inverter fotossíntese e inversão da respiração celular. Não, a planta também faz respiração celular, tá? Ao mesmo tempo que ela faz fotossíntese, os seres humanos não. Mas a fotossíntese é mais um processo de alimentação, tá? Fotossíntese é a alimentação, é aquela pessoa que produz seu próprio alimento. Ela produz, ela é batalhadora, né? Ela produz seu próprio alimento, tá? A fotossíntese não é respiração, e sim alimentação, tá? Fotossíntese na respiração e alimentação, ela não usa cor verde, tá? Vamos falar aqui ainda sobre essa questão de pigmentação, que é muito importante essa introdução sobre pigmentos para a gente elucidar melhor. Nós temos ali um espectro, né, ali de cores, espectro de cores, né? Desde o ultravioleta ao vermelho, não é? As ondas, aí nós temos comprimentos de ondas, enfim, micro-ondas para um lado e tal. Aqui é uma representação bem básica, tá? Nesse 400 aqui, que é o comprimento de onda, até o 700, que é aqui o comprimento de onda, nós temos a extensão de várias cores, né? Aqui, de um extremo, a gente sabe que tem o ultravioleta. O ultravioleta é menor, né? A frequência, o comprimento de onda do ultravioleta, do violeta, né? Que depois tem o ultravioleta, mas o violeta e do azul, tá? É 400. É menor ali. Ultravioleta, azul é maiorzinho um pouco, né? Mas ali, no extremo, nós temos o violeta. E a gente pode associar isso porque as cores, o violeta é mais perto do azul, são cores parecidas, né? Assim como o vermelho, a gente pode inferir já que o vermelho, que depois do vermelho vem um laranjinha, depois um amarelinho e tal, entendeu? Depois um verde aqui. A gente infere isso, porque as cores iguais estão próximas, assim, um gráfico de comprimento de onda, tá? Então, aqui, no comprimento de onda menor, nós temos o azul, tá? E aqui nós temos um gráfico que infere aqui a questão do comprimento de onda pela absorção. E a gente vê que a planta, a clorofila, ela absorve muito azul. Ao mesmo tempo, aqui no outro extremo, a clorofila A, né, a clorofila B aqui, nós temos que absorvem também muito vermelho, porque o maior que tem aqui também, o vermelho, que depois do vermelho vem o infravermelho, que aí já não está no espectro visível da luz, né? De luz visível. Então, aqui nós temos as luzes, né? Que são visíveis. Aqui nós temos o extremo azul ao vermelho. Como a gente faz para lembrar que o azul é sempre menor? Azul, a quantidade de letras que compõe a palavra azul é menor do que vermelho. Então, é só a gente lembrar isso. Azul e vermelho. Vermelho é maior. Mas isso não é tão interessante. Interessante é saber que a planta, ela absorve azul e vermelho e ela reflete qual a substância, o pigmento que ela não absorve aqui. Ela não absorve, gente, o verde. E o verde está bem no meio aqui, tá? Ela não absorve o verde. Se ela não absorve o verde, ela reflete o verde, tá? Ela absorve azul e vermelho e reflete a cor verde. Por isso que a maioria das cores das plantas são, grande maioria, a maior parte dessas plantas são verdes, tá? Então, só para vocês saberem, né, essa questão de absorção e reflexão. E, novamente, clorofila A, P700, e a clorofila B é chamada de pico de absorção, que é a 680, tá? Então, vamos para a nossa fotossíntese, a propriamente dita a fotossíntese, a primeira fase. Nós temos aí a primeira fase é chamada de fotoquímica,
tá? Fase clara, fotoquímica, porque tem a presença de luz. E ela é subdividida em duas partes, que é a fotofosforilação cíclica e fotofosforilação acíclica, que nós vamos ver posteriormente. Aqui nós vamos ver aqui, de início, a fotofosforilação cíclica. Na foto, ó, que eu coloquei aqui para vocês lembrarem, né? Tentar fazer um joguinho, uma historinha envolvendo alguns personagens, tá? De cultura, pop, enfim. Então, nós temos mais aqui os personagens principais vão ser Shrek, enfim. E no outro, né, de respiração, foi o quê? Foi do Peru. E foi o tema principal, né? Foi de Diários de um Vampiro. Enfim, aqui nós vamos usar Shrek. Então, nós temos a foto, aqui a fase clara. Por que fase clara, gente? Porque eu coloquei a Fiona sem estar como princesa. Porque a Fiona, quando é dia, ela quando é amaldiçoada, né? Ela virava ogra só à noite. Enquanto o dia ela não era ogra. Então, aí, durante o dia, Fiona, durante o dia, nós associamos a fase clara da fotossíntese, tá? Só para a gente lembrar. Vamos pegar os espaços de Shrek. Nós temos ali o Far Far Away, lugar tão distante, né? Que ali tem um castelo onde mora o rei e a rainha, os pais da Fiona, tá? E nós temos aí esse local e nós temos o pântano, tá? Esses dois locais, ok? Então, a fase clara, ela vai ocorrer no Far Far Away, que é equivalente aos tilacoides, tá? A fase clara vai ocorrer nos tilacoides. Por que, gente? Por que vai ocorrer nos tilacoides? A gente vai precisar dos tilacoides. É bem, bem, como se diz? Sugestivo, tá? Porque os tilacoides apresentam pigmentos, como a clorofila. E clorofila precisa de luz. Então, a clorofila está nos tilacoides. Em contrapartida, a fase escura, ela vai ser nos estromas. Os estromas não têm tilacoides, né? Então, aí a gente pode inferir que a fase clara ocorre nos tilacoides, a fase escura ocorre no estroma, ok? Então, a fase clara, também chamada de fotofosforilação cíclica, né? Essa daqui, a primeira parte, pelo menos, ela acontece no fotossistema 1, tá? Com a clorofila A. Essa clorofila A, ela tem presente aí, ela vai liberar dois elétrons, tá? Que vai ser transportados ali e vai gerar ATP, tá? Então, nós temos o fotossistema 1 para representar também aqui dentro do contexto, né, de Shrek, né, fazendo a analogia. Aqui nós temos a fase clara que acontece na cidade, como se fosse a cidade, né? E a fase escura no pântano. Na cidade, na fase clara, ela tem duas subdivisões, subetapas. Então, nós temos dois espaços aí dentro da cidade, Shrek. Uma é a estrada, né? A estrada é equivalente, analogamente, ao fotossistema 1. E o castelo propriamente dito, né? Ali na cidade, é o fotossistema 2, tá? Então, aqui nós vamos falar dos processos da cidade, da estrada ainda, tá? E depois a gente vai para o fotossistema 1, fotossistema 2, que vai acontecer no castelo, tá? Então, vamos lá, fotossistema 1. O que acontece no fotossistema 1? No fotossistema 1, ai meu Deus, nós temos aí a Fiona. E a Fiona basicamente análoga à clorofila A P700, tá? A clorofila A, que é a Fiona, né, até rima,
ela vai ficar citada com o Lorde, esqueci o nome do Lorde, Lorde não sei o que lá. E, gente do céu, e aí, ao ficar, ela vai ter bebezinhos, né? Só que às vezes são normais, são ogros, mas os bebês vão nascer. Um paralelo reverso, ela não ficou com o Shrek, ela é amante do Shrek que teve bebezinhos, os elétrons, né? E são os elétrons liberados. Enfim, em um mundo paralelo isso acontece, tá? Então, liberou a clorofila, liberou esses elétrons serão transportados por quem? Pelo transportador, gente. Transportador que é o citrocromo. Citroën, a foto Citroën aí de novo, hein? O citrocromo, tá? Vai transportar os bebezinhos da Fiona. E esses bebezinhos são os elétrons, mas vão produzir o quê? Vários materiais, tá? Várias, vão arquitetar um plano, sei lá, tá? Mas na fase real, né? Eles vão produzir, esses elétrons vão produzir ATP em ADP, tá? Então, vamos tirar aí de trifosfato, vai para difosfato, tá? Então, produz ATP em ADP, tá? Continuação. O que é a fotofosforilação cíclica? Acontece isso, né? Como eu havia falado. Clorofila, ela é citada pela luz. Eu esqueci de mencionar que o Lorde lá é a própria luz, tá? Vai, então, liberar elétrons, tá? Esses elétrons excitados aí vão ser transportados ali pelo citrocromo e aí cai os níveis de energia e a produção aqui de ATP em ADP. Ficou legal nessa história, né? Ficou legal. Coloca assim, mas ficou legal. Que é a mesma coisa, tá? Clorofila, Fiona ficou excitada com o Lorde, tá? Clorofila ficou excitada com a luz, liberou elétrons, os filhinhos da Fiona, e vão ser transportados pelo citrocromo aqui na cadeia de transporte de elétrons, que vai transformar ATP em ADP. Tá ok? Vamos continuar. Ainda na fase clara. A fase clara cíclica é facílima, né, meu pessoal? Só fala aí de um processo inicial aí de casamento, filhos da Fiona, tá? É como se fosse isso, tá? Vou até colocar aqui, que vou nomear aqui, ó. Vamos dar nomes, tá? Ó, casamento e filhos da Fiona. Ou seja, da clorofila A. Lembre-se que tem, além da clorofila A, tem a clorofila B, tá? Então, é isso, tá? A primeira fase, que é a fase cíclica, é do casamento da Fiona e os filhos, tá? Aí um joguinho sobre cotidiano para determinado aí de muitas pessoas. Aí, em consequência, em sequência, nós temos a fase foto, subfase, né? Fotofosforilação acíclica. O que acontece na fotofosforilação acíclica? Viram que eu deixei a Fiona normal, ainda princesa e tal, porque ainda estamos na fase clara, ainda precisamos da luz. Aqui, quem vai ser o protagonista? Clorofila B, tá? Então, clorofila A liberou elétrons, mas ela liberou elétrons, se os elétrons viajaram aí na cadeia transportadora de elétrons, mas para onde, né? Foram embora. Na verdade, e esse fotossistema 2 ele vai estar no castelo, como eu falei, né? Fotossistema 2 no castelo, fotossistema 1 como se fosse na estrada. Então, o casamento da Fiona é no castelo, é na estrada. Olha que loucura, deveria ser no castelo.
Ó, casamento da Fiona na estrada. Calma aí. Na estrada, tá? Casamento da Fiona na estrada. Ok. Então, aqui nós temos o quê? Casamento da Fiona na estrada, fotofosforilação cíclica, tá? Nós temos a fotofosforilação acíclica, aqui acontece no castelo. Quem vai ser protagonista? A clorofila B, tá? E vamos que vai acontecer aqui. A clorofila A, que é a Fiona, tá? Ela liberou elétrons, tá? Ainda. E tal, tudo bem. Só que o transportou esses elétrons, os filhos foram embora. Clorofila, ela perdeu elétron, ela ficou oxidada, né? E o NADP, aquele P, né, que foi liberado, foi para só uma revisão, tá? Ainda não é a cíclica, foi para o NAD, né? O ADP, aí ATP em ADP e o P foi para o NAD. Então, ele ficou reduzido e a clorofila oxidada, tá? Oxidada e reduzida. Ela tá triste, menino, que ela ficou oxidada. Ela não queria ficar oxidada, ela não queria perder os filhos. Ela ficou os filhos aí. E os filhos produziram que coisa para o NADP. O biscoito é o vilão aqui, tá? Então, começamos aqui a fase cíclica, tá? Essa é a fase cíclica. Então, deixa eu só colocar aqui. Aqui é a fase cíclica. Aqui é a fase... Aqui é a fase acíclica mesmo, tá? A cíclica tá certo. E aqui tá a cíclica, tá? Corretíssimo. Então, vamos lá. O que acontece na fase acíclica? A Fiona, ela tá triste, ela ficou oxidada, ela perdeu os filhos dela, né? Ela tá muito triste. E a gente sabe que o dragão, o dragão, ele é amigo da Fiona, tá? É um amigo da Fiona. E o que que é o dragão? O dragão é o quê? Clorofila B. Então, aí, quem são os protagonistas? Fiona e dragão, tá? Colocando aí em analogia, tá? Então, nós temos clorofila B, que é o dragão, e ela vê que a Fiona está muito triste porque perdeu seus filhos, e ela resolve dar os seus filhos para Fiona ficar mais alegre, até porque ela não está aguentando mais esses burrinhos voadores. Então, o que que a clorofila B, o dragão, faz? Ela dá esses burrinhos voadores para Fiona, e eles vão ser primeiramente transportados, né? Para de carro e mandado para a Fiona. Então, vem o transportador de elétrico, Citroën, Citrocromo, tá? E leva esses elétronzinhos, né? Esses aí são os elétrons, tá? Então, a clorofila B, ela vai doar elétrons para clorofila A, porque a clorofila A está oxidada, porque ela perdeu elétrons. Tá claro, né? Tá claríssimo. Então, aqui é uma história de amizade, né? Uma história de amizade. Essa parte acíclica. Então, nós temos aqui a doação de elétrons para a clorofila A, né? Os burrinhos vão ser filhos agora da clorofila A, ela fica feliz. Produzem esses burrinhos, né? Sempre que eles vão de um lugar para o outro, eles produzem ATP, né? Eles produzem ATP. E ela não fica mais oxidada. Então, todos saem felizes, porque a Fiona queria os elétrons de volta, queria os filhos dela, tá feliz. E a dragão que não queria mais nada, queria aproveitar seu relacionamento com o burrinho, tá feliz. Então, ela vai de encontro ali, a clorofila B vai se juntar com a água, que é o burrinho, e vai equilibrar a clorofila B.
a água que vai equilibrar essa clorofila B, porque ela perdeu seus filhos. Então, ela poderia ficar um pouquinho abalada, mas ela tem o burro. Então, ela foi equilibrada. A clorofila B equilibrou-se com a água, que é o burrinho, tá ok? Então, história de amizade, de superação, e, enfim, todos estão ganhando nessa fotofosforilação acíclica, tá? Então, aí a água, a clorofila B, ela tá equilibrada com a água, tá? A liberação de NADP2H, ok? E esse NADP2H, ele vai ali para outra fase, tá? O que vai para outra fase. É energia para outra fase aqui. Então, aqui, qual o produto da fase clara? ATP e NADP2H. O oxigênio que a planta libera vem da água, tá? Então, o oxigênio ali, ele vem do burro, tá? Oxigênio aqui, a liberação de oxigênio já, na fase clara. Na fase clara, libera oxigênio, pronto, fechou. Fase clara liberou oxigênio. É um dos produtos aqui da fotossíntese, né? Ok. Aqui só um resumo aqui da fase 2, tá? Da fase acíclica, que é a luz solar, mais clorofila, libera elétrons, seus elétrons vão formar NADP e tal, ok? Aqui nós temos a fase 1, a fase 2, né? A fase 1, seu cromo humano, esses dois elétrons aí para clorofila B, clorofila A de volta, né? E aí ela fica reduzida a produção de NAD. Esse NAD vai para libera oxigênio, né? E esse NAD ele vai para a segunda fase da fotossíntese. Ok, aqui é outra exemplificação de tudo isso, tá? E fotossíntese 1 e 2 ocorrem nos tilacoides, né? Só para revisar. Na fotofosforilação cíclica, ocorrida no fotossistema 1, ali na estrada, o casamento da Fiona e do Lorde, que tiveram bebês, né? Esses bebês foram embora, foi na cíclica. E o fotossistema 2, fotofosforilação acíclica, é uma história de amizade e de superação, tá? Praticamente é uma história paralela ao Shrek, tá? É uma história de amizade e superação, pois a clorofila B, ela doou para a clorofila A seus filhos e ela foi, ela se equilibrou com a água, tá? E todos saíram felizes para sempre. Mas o que é importante vocês tirarem daqui é que ocorre nos tilacoides, diferente do fotossistema da fase escura que ocorre no estroma, tá? No estroma. Qual vai ser aqui a inferência da fotofosforilação acíclica? Vamos colocar aqui um tema, né? Tema dessa história. O tema dessa história vai ser história de amizade e superação. Perfeito, gente. Que amiga doaria seu próprio filho para outra, gente? Ninguém. Então, o dragão foi ótimo. História de amizade e superação. Que aí a gente lembra da história, tá? E assim lembra das estruturas. Então, vamos para a fase escura. O que acontece na fase escura? A enzimática ou ciclo das pentosas, ou também chamado de ciclo de Calvin-Benson, tá? Nós vamos ter aqui a fase escura, ou enzimática, né? Enzimas, ciclo das pentosas, tá? Porque a Fiona aqui, ela já está como ogra, porque ela acontece a fase escura. De noite ela vira ogro, né? Ela vira uma ogra, tá? E por que nós temos aqui a foto de um pântano? Porque vai ocorrer no estroma, tá? Essa fase escura vai ocorrer no estroma, que é o chamado pântano, né? Fazendo analogia a Shrek. Então, pântano
né? Vamos contar a história que vai acontecer no pântano. Que loucura. Vamos lá. Olha a história. Gente, que loucura. É aqui no ciclo de Krebs, tá? Que vai ocorrer a fixação do carbono, tá? Fixação, degeneração e regeneração do rubisco, tá? Mas vamos lá. Por que esse piquinho tá bem aqui, ó, bem isolado? Porque esse aqui é um produto da fase clara, tá? Que vai vir para a fase escura, que é o quê? O NADP, tá? É o NADP, tá? Então, para dar energia para a fase escura, nós temos a vinda dele para cá, depois a gente vai ver qual a função dele aqui. Vamos lá. Na fase escura, nós temos a fixação, a gente tem que lembrar, fixação do carbono. Então, qual é o primeiro elemento da fase escura? Que vai ocorrer no pântano, essa loucura. No pântano, lá eles estão no pântano, o Pinóquio, né, mais precisamente está no pântano. Agora, quem vai ser os protagonistas na fase escura? Na fase clara era o quê? E a Fiona, o Lorde, o dragão, o burro. E também o biscoito, né? Aqui nós vamos... E os bebês. Aqui nós vamos ter quem? O Pinóquio, tá? O Pinóquio e o biscoito. E vai ter uma convidada à parte que é da Rubi, da novela Rubi, tá? Bom, o que eu consegui fazer, gente? Então, aqui nós temos a fixação do carbono no ciclo de Calvin-Benson, o ciclo das pentoses. Aqui nós vamos ter o Pinóquio. Por que eu escolhi o Pinóquio? Vai iniciar. Por que quem vai iniciar? O dióxido de carbono. E quando a gente queima madeira, sabe o que é? Dióxido de carbono, enfim. Combustão de madeira e o Pinóquio é feito de madeira, enfim. Essa foi as concatenações feitas por mim. Fixação do carbono. Nós vamos ter, aqui tem dois, três pinóxidos. Por que tem três pinóxidos? Porque é três moléculas de dióxido de carbono. Vamos ter três moléculas de dióxido de carbono. E vamos ter também três gêmeas de Rubi. Rubi da novela Rubi, né? Lembrem, gente, ela perdeu a perna no final, sei lá, e foi pra sarjeta, enfim. Então, o Pinóquio, ele vai ficar com a Rubi, vai ter uma relação amorosa com a Rubi, tá? Por isso que ele quer voltar a ser um menininho para ficar definitivamente com a Rubi, tá? Então, nós vamos ter aqui o dióxido de carbono, mas a chamada proteína rubisco, tá? Por isso que rubisco. Rubisco é uma das proteínas mais importantes, mais abundantes do planeta, tá? Ela é chamada, né, popularmente de rubisco, mas o nome, assim, quimicamente dizendo, é ribose bifosfato, tá? Também chamado de RBP, tá? Ribulose bifosfato. É a chamada rubisco. Então, nós temos o Pinóquio, dióxido de carbono com a rubisco, com a rubi, e os dois vão ter um filhinho. Sim, a gente tem que ter uma união de duas pessoas e ter um filhinho e viver felizes para sempre, a história básica. Vão ter filhinhos, só que esses filhinhos não vão ser muitos vivos, né? Vamos, aqui, ó, o que que a gente faz quando junta, ó, dióxido de carbono, carbono remete ao quê? A alotropia de diamante, né? Dependendo da conformação, nós temos a conformação de um diamante. Diamante, então, podemos associar o diamante e rubis. Então, vamos ter joias. A união do Pinóquio com a rubi vai formar joias. Joias de diamantes e rubi juntas. Uma amálgama de rubi e diamante. Olha que chique. Que filhotes caras. Que vão ser chamados PGA, o ácido fosfoglicérico, tá? Chamado ácido fosfoglicérico. Então, a partir desse momento aqui, carrobisco ficou com o CO2, tá? Houve a fixação do carbono, só para deixar claro. Formou aqui o ácido fosfoglicérico, vem aqui a formação de NADP, juntou com esses filhotes aqui,
diamantes e formou filhotes ruins, que é o aldeído fosfoglicérico, né? Virou um monstro, tá? Viraram um monstro. E ele, diante dessas joias, virou um monstro, tá? Então, aqui nós temos também uma história de amor, tá? Uma história de amor que os filhos não se deram bem, tá? Então, aqui nós temos a formação do aldeído fosfoglicérico, o pigal, tá? E aqui é só a representação. E depois é como é o ciclo, tá, pessoal? Volta. O aldeído, ele volta aqui, se liga com a rubisco, tá? Volta a formar rubisco. Depois, a rubisco se liga ao oxigênio, corre o ciclo de novo, aldeído fosfoglicérico, volta a virar rubisco e geralmente fixa de novo. Aqui só um exemplo, tá? O dióxido de carbono se fixa com a rubilose, tá? E a rubisco é a enzima mais abundante do planeta, nas plantas, por consequente, a proteína mais abundante do planeta. Essa enzima capta o dióxido de carbono procedente do ar e um açúcar existente na célula chamado UDP, tá? A reação entre esses dois reagentes dá origem a duas moléculas de açúcar, PGA, o PIGA, tá? Que é o ácido fosfoglicérico aqui, tá? Tem uma cadeia aqui, um grupo de fosfoglicerato, o fósforo, né? Que é uma carboxilo, aldeído, né? Aldeído. Parece um aldeído. O aldeído aqui realmente é, tá? Então, vamos dar o nome aqui a essa fase escura. Essa fase escura vai ser vamos dar o nome aqui. Uma história de amor e filhos, né? Deixa eu ver, uma história de amor no pântano, tá? Essa vai ser nossa definição. Agora vamos lá pro ciclo das pentoses, né? Para a gente elucidar aqui, basicamente, hoje, pessoal, tudo que a gente falou. Temos aí a fixação do carbono, também chamado carboxilação, tá? A carboxilação tem entrada aqui de dióxido de carbono, se junta aí ao, ao PGA, né? Aí dá a redução, nós temos a redução desse carbono, enfim. E aqui, liberação ó, de glicose, sacarose, etc. E aqui a formação da rubisco que entra em contato aqui com o carbono, forma o PGA, depois vai formando aqui os compostos e volta ao ciclo. Então, nós temos aí o processo de fixação de carbono, também chamado de carboxilação. Depois nós temos a redução desse carbono e a regeneração desse ciclo, tá? Aqui é o mesmo, né? A fixação do carbono, carboxilação, depois redução e regeneração da rubisco, ok? Aqui é só um esquema simplificado do processo, né? A luz solar, clorofila A excita, libera elétrons, são transportados, produzem ATP.
Aí, alguns ATPs, NADPHs, né, vão para o ciclo de Krebs, né, ATP também produz energia para o ciclo de Krebs, e no ciclo de Krebs é liberado aí, fixado dióxido de carbono e liberado o açúcar, né? Nós temos a produção de açúcares, a fixação de dióxido de carbono e a produção de açúcares para a planta se alimentar, né? Porque o intuito aí é produzir realmente açúcar, tá? Alimento. E isso ocorre no estroma, tá? Luz e fotossíntese, vamos ver algumas inferências, né, sobre essa questão. Nós sabemos que respiração e fotossíntese são termos e não são sinônimos, né, não são iguais. Respiração é uma coisa, fotossíntese está mais associada à alimentação. Então, nós temos que a respiração da planta não varia em função da luz, tá? Taxa ela não respira mais à noite ou pela manhã, ao mesmo tempo que a fotossíntese da planta, ela varia em função da luz. Agora, a respiração não, tá? O que nós temos? Ponto de compensação fótico. A fotossíntese é menor, a respiração é maior, emagrece, né? Se ela tiver menos, uma fotossíntese menor, a respiração maior, ela emagrece, porque a alimentação dela, a planta emagrece, a alimentação dela tá pouca. Se a taxa de fotossíntese for maior. Aqui nós temos um gráfico, né, que revela aqui o ponto de compensação fótica em relação à luz, né? Então, fóton menor que a respiração, a biomassa diminui quando está menor aqui, né? Dióxido de carbono aumenta, oxigênio diminui. E fóton, aqui para cima, né, aqui da respiração, a fotorrespiração é maior, a biomassa é maior também, ok? Aqui é um gráfico, tá? Daquele inicial que nós trouxemos aí no início, que é aqui, ó, a absorção nesse, a absorção nesse, a absorção no azul e a absorção no vermelho e reflexão do verde, tá? Então, nós temos reflexão do verde aqui, que está no meio. Fotossíntese das plantas do tipo C3, C4 e CAM, tá? Vamos ver aí cada uma. Uma planta C3, ela vai ter o dióxido de carbono, né? O Calvin vai ser fixado ali no ciclo de Calvin. Ok. Formação do pigal vai gerar não uma, como é que se diz? Uma ribose de novo, né? Rubi, né? Rubisco. Não a rubisco, mas um glicose, uma glicose. A maioria das plantas são do tipo C3. No tipo C4 e C e CAN vai estar mais associada a áreas de menor presença de luz. C4, além da rubisco, terá outra enzima, que é a PEP carboxilase, tá? O CO2 com ácido málico vai produzir o ácido málico, né? E vai ver a divisão espacial do mesófilo e bainha. Aqui é a divisão espacial, né? A produção vai ser feita em locais diferentes, mesófilo e bainha, que é a representação. E a CAM, que são as crassuláceas, os cactos, suculentas, a divisão não será espacial, mas será temporal. O ácido málico vai ser à noite e a fotossíntese no dia, ok? Porque a pepcarboxilase é como se fosse uma nova rubisco, tá? Aqui, por isso eu coloquei aqui como se fosse o reprise da, da rubi. Então, aqui alguns exemplos das plantas tipo 3, C3, C4 e plantas cana. A planta C3 é a maioria C4, né, que é cana-de-açúcar, uma fava, né, feijão, as plantas cana que são mais fáceis de identificar
São os cactos, as suculentas, enfim. Bem, a quimiossíntese. A quimiossíntese é um processo que existem muitas bactérias que, ao invés de utilizar energia solar, pegam energia química. A diferença aqui está no nome, início do nome, né? A fotossíntese vai usar energia solar e a quimiossíntese vai usar energia química, tá? Exemplos são as nitrobactérias, sulfobactérias, né? As hidrogenobactérias, nitrosulfo, tá? Que são praticamente aquelas bactérias provavelmente utilizam também respiração anaeróbica, tá? Então, vamos ter esses três tipos aí. Vamos ter em ambientes hidrotermais, tá? As fumarolas negras, são chamadas fumarolas negras, ambientes hidrotermais, que vão estar presentes esses tipos de bactéria, né? Nitrobactérias, sulfobactérias, hidrogenobactérias, ok? E qual a diferença da quimiossíntese e fotossíntese? É o tipo de energia. Uma vai ser a luz e outra vai ser a química, tá? Alguns exemplos aqui das bactérias, tá? Nitrobactérias está associada também com o processo de fixação do nitrogênio, tá? Sulfobactérias, enfim. Aqui é um mapa mental, assim, resumo da fotossíntese, né? A gente já viu pelas histórias ali, nós temos uma história de casamento na estrada, tá? A casamento e tragédia na estrada, tá? Um casamento e tragédia na estrada. Depois nós temos um processo de história de amizade e superação, que é a cíclica. E nós temos o processo de amor no pântano, chamado amor no pântano. Perfeito. Vamos ter aqui o processo de produção de energia utilizado pelos seres clorofilados, chamados fotossintetizantes, as plantas, algas verdes, cianobactérias, né? Utilizam do cloroplasto, tem clorofila que absorve e armazena luz solar. Quais são as características? A fotossíntese, a energia luminosa do Sol é transformada em energia química. A água provém do solo e o gás carbônico da atmosfera, né? Então, é o carbono inorgânico que ela fixa, né? Ela, ela fixa um carbono inorgânico, tá? Ou é orgânico e depois ele vira orgânico. Condução de água é feita pelo xilema e condução de fotoassimilados é feito pelo floema. É interessante frisar que essa fotossíntese e os produtos da fotossíntese são transportados pelo floema, tá? Ali na base, na copa ali da árvore, da planta, enfim, no ápice da planta. A fotossíntese, claro, acontece nos tilapóides, absorve luz solar, fotólise da água para liberar O2, muito importante, tá? A clorofila B, ela se junta à água para liberar O2, essa O2 é proveniente da água, tá? Fotólise da água, fotofosforilação acíclica e cíclica e produção de ATP, produção de ADPH. Na fase escura, acontece no estroma síntese de glicose, ocorre fixação de CO2 com a ajuda da enzima rubisco, produção de ADP e NAD para serem utilizados na fase fotoquímica, novamente. Fotossíntese produz glicose e libera gás oxigênio para a atmosfera, CO2, a água, tá? Energia luminosa, equação geral. Fotossíntese é a respiração celular, são seres processos integrados. A energia gerada em uma é usada como reagente da outra e vice-versa. Outro esquema, mapa aqui mental de resumo, nós temos aqui a fase clara, fosforilação,
cíclica, fotólise da água, muito importante, né? Todos têm fotólise da água e aqui fixação de carbono, né? Fotólise da água produz ATP, NADPH, usa luz CH2 e lamelas nos chilacoides, né? Luminose fotoquímica. Aqui também ribulose mais CO2 forma PGA, enzima rubisco, o pigal, que é a glicose, que forma a glicose, e usa ATP, NADPH e CO2 produzir glicose, tá? Definição, síntese de matéria orgânica a partir de inorgânica. Então, carbono é inorgânico e forma matéria orgânica, tá? Transforma energia luminosa em energia química, ao contrário da quimiossíntese, né? Que transforma energia química em energia... Não, mentira, não, ao contrário, não. Energia química e energia química mesmo, tá? E aqui nós temos fotossistemas com complexos de antenas, captar luz, centro de reação, ceder elétrons, gerar ATP. Nós temos os plastos, né? Armazenamento e fotossíntese, leucoplastos e cromoplastos. Os leucoplastos são pigmentos, exemplo, aminoplastos, oleoplastos, proteoplastos, aminoplastos nos tubérculos, tipo da batata, né? Já fiz um experimento utilizando aí para ver os leucoplastos, aminoplastos de uma batata, oleoplastos nas oleaginosas, e nós temos cromoplastos com pigmentos, cloroplastos verdes, eritroplastos vermelhos, xantoplastos amarelos, feoplastos marrom. Além disso, nós temos a clorofila, que é um lipídio carotenoide, tá? Carotenoide. Gente, a clorofila é um lipídio carotenoide, muito importante, associado ao magnésio. Magnésio é importante, lembrem-se. Captar luz, favorece a energia da luz para cloroplastos, em que se forma ATP. Então, quais são as referências desse mapa? Vamos colocar aqui, ó. Referências aqui desse mapa. Nós vamos ter fase clara, fotólise, lise da água. Fase escura, fixação do carbono. Que mais? Clorofila é um lipídio carotenoide. Lipídio. Nós temos o envolvimento do magnésio ali com as clorofilas. Ok? E, por fim, acho que é isso. Vou colocar mais para cá, para ver se dá aqui, ó. As inferências aqui sobre nosso mapa mental. Muito interessante aqui, ó. Fotólise da água, fase escura, né, que é a fixação, a clorofila é um lipídio e nós temos a ação do magnésio, tá? Inferências interessantes aqui. Ok. Questões. Vamos ver algumas questões. Qual a reação responsável pela liberação de oxigênio para a atmosfera durante a fotossíntese? Qual a reação, né? A liberação de oxigênio é na primeira, né? Fotólise da água, que ocorre na fase clara, né? Durante a fotólise que ocorre na etapa de fotoquímica, a liberação de elétrons no H+, e do hidrogênio, de oxigênio, né? Como a gente falou lá do burro, né? Que a água libera H+, tal, oxigênio. Qual a fonte de energia inorgânica para que ocorra a quimiossíntese?
Fonte é química, né? Oxidação química. A quimiossíntese utiliza energia química para oxidar o composto inorgânico e formar, assim, composto orgânico. Ó, quais produtos finais da fase fotoquímica da fotossíntese? ATP e NADPH, tá? Em que local ocorre a fotofosforilação acíclica? Ocorre no tilacoide. Ok. Quando a taxa de fotossíntese é maior do que a respiração, o que acontece com a planta? Ela engorda, ela ganha massa, biomassa. Em que momento do dia ocorre a fase fotoquímica e a fase enzimática da fotossíntese? Dia e noite. Ambas durante o dia. Ambas durante o dia. Ambas durante o dia. Muito bem, ocorre só durante o dia. As duas fases. Qual molécula reage com o CO2 e inicia o ciclo das pentosas? Rubisco, de fosfato. Qual faixa de luz não é absorvida pela maioria das plantas? Verde. Não é absorvida, é refletida, é verde. Olha, vamos lá. A fotossíntese é importante para a vida na Terra e nos cloroplastos dos organismos fotossintetizantes. A energia solar é convertida em energia química que, juntamente com a água e gás carbônico, é utilizada para a síntese de compostos orgânicos, carboidratos. A fotossíntese é o único processo de importância biológica capaz de realizar essa conversão. Todos os organismos, incluindo os produtores, aproveitam a energia armazenada nos carboidratos para impulsionar os processos celulares, liberando CO2 para a atmosfera e água para a célula por meio de respiração celular. Além disso, a grande fração dos recursos energéticos do planeta produzidos tanto no presente, biomassa, como em tempos remotos, combustível fóssil, é resultante da atividade fotossintética. As informações sobre a obtenção e transformação dos recursos naturais por meio dos processos vitais de fotossíntese e respiração descritos no texto permitem concluir que o CO2 e a água são moléculas de alto teor energético? Não. Se a água fosse alto teor energético, seria muito bom, que aí daria para fazer esse combustível da água. B. Os carboidratos convertem energia solar. Hum. Energia química? Jamais. C. A vida na Terra depende, em última análise, da energia proveniente do Sol, tá? Essa mesmo. D. Processo respiratório responsável pela retirada de carbono da atmosfera. Não. Processo respiratório, a gente respira, não respira gás carbônico, a gente retira oxigênio da atmosfera. Letra E. A produção de biomassa de combustível fóssil, por si, é responsável pelo aumento do CO2 e atmosférico. Também não, né? 2. Pesquisadores da Amazônia vêm estudando diferentes vegetais em relação ao seu crescimento em ambientes de riscos em CO2. Esse estudo objetiva avaliar o potencial de depuração que os vegetais possuem em relação à poluição atmosférica por gases resultantes da queima de combustíveis fósseis. Quanto a esse estudo, é correto afirmar que, letra A, os vegetais são capazes de utilizar gases poluentes para sua respiração? Não. B. O O2 absorvido pelos vegetais é usado na fotossíntese para produzir CO2? Também não. C. Os vegetais, através da respiração, absorvem CO2 e liberam O2 para a atmosfera. D. Vegetais absorvem O2 e H2O produzidos pelos animais pela respiração. Os animais absorvem O2 e H2O produzidos pelos animais pela respiração. Letra E.
O CO2 absorvido é utilizado na fotossíntese para produzir matéria orgânica. Exatamente, exatamente. O CO2 inorgânico para produzir orgânico. Vamos lá, 3. Utilizando a irrigação e a adubação, o homem procura dar condições necessárias para a realização de atividades fotossintéticas pelas plantas cultivadas, garantindo, desse modo, a colheita do alimento que nos sustenta. Em que organela celular ocorre a fotossíntese? Tá? Cloroplastos. E qual a origem do oxigênio liberado no processo, no final do processo, a origem da fotólise da água, né? Então, nós temos cloroplastos da água absorvida pelas raízes. Exatamente. A gente viu, né? A gente viu que o burro ali é água, tá? E ele que dele sai o oxigênio. Os vegetais não se alimentam como os animais. As plantas produzem o próprio alimento. Nesse processo, a água e o gás carbônico são transformados, né? A água e o gás carbônico. Com o auxílio da luz e na presença de clorofila em gás, oxigênio e açúcar, isso ocorre porque as plantas são produtoras. Conforme o texto acima, podemos afirmar que se trata de um processo de quimiossíntese, não, respiração, não, fotossíntese, porque as plantas são produtoras, tá? Durante o processo de fotossíntese, a ação da luz sobre a clorofila libera elétrons que são capturados por uma cadeia transportadora, né? A gente viu, né, na fase acíclica, fase cíclica. Durante esse processo de transporte ocorre o quê? Letra A, formação de quantidades elevadas do acetonado P a partir da captura de elétrons e prótons. B, transferência dos elétrons para moléculas organizadas em ordem decrescente de energia, transferência de elétrons entre moléculas organizadas em ordem decrescente de energia. Sim, né? Fotólise de moléculas de CO2 que liberam elétrons e cedem carbono para a formação de glicose, não. Nem quebra da molécula de água a partir da conversão de ATP em ADP com a liberação de prótons. Próxima, né? Para os trabalhos de Calvin, Bunsen e Benson, empreendidos desde 1946, que permitiram conhecer as diversas etapas da redução de CO2 a glicídios. Esses pesquisadores trabalharam com algas, tá? Algas verdes unicelulares, as quais forneceram CO2 marcados com C4 carbono radioativo, demonstrando que o primeiro composto estável que aparece é o ácido fosfoglicérico, já que um de seus carbonos é radioativo. A que fenômeno corresponde essa descrição? Tá. Fosforilação cíclica, não, né? Fase clara da fotossíntese, aqui é o ciclo de Benson, né? A fase escura, que ocorre as etapas de redução de CO2. Letra C. Vamos lá. Quimiossíntese é a produção de matéria orgânica, realizada a partir de substâncias minerais simples, usando energia química. E é, letra A, realizada por todos os vegetais? Não. B, realizada somente pelos animais? Também não. C, realizada pelos vírus? Não. Realizada por todos os animais e alguns vegetais? Letra A, realizada por um pequeno número de bactérias autotróficas, exatamente. No metabolismo energético de organismos autotróficos, as substâncias do ambiente, como água e gás carbônico, são utilizadas para a síntese de carboidratos, lipídios e proteínas. A substância inorgânica reduzida mais O2 forma uma substância inorgânica oxidada. O esquema apresentado na figura ilustra um tipo de processo autotrófico sobre o qual se verifica o seguinte.
Substâncias orgânicas são sintetizadas por quimiossíntese, né? Nós temos substância inorgânica, química, para formar uma substância inorgânica oxidada, tá? Então, estamos falando aqui de substância, essa questão é boa. Difícil. Substâncias orgânicas são sintetizadas por quimiossíntese. Nós temos aqui mais duas. É difícil manter as moléculas de oxigênio livres. Apesar de ele ser o parceiro elemento, o terceiro elemento mais abundante do universo, formado nas fornalhas densas no interior das estrelas, né? O oxigênio, fornalha densa, que bonito, poético, no interior das estrelas. Isso porque o oxigênio é extremamente reagente e pode formar compostos com quase todos os elementos da tabela periódica. Ele é extremamente oxigênio, extremamente reagente. Então, como o oxigênio é extremamente reagente, né? E como a Terra acabou com a atmosfera composta por praticamente 21% desse gás, a resposta está nos minúsculos organismos conhecidos como cianobactérias ou algas azuis. Esse microorganismo, ou esses microorganismos, realizam a fotossíntese utilizando luz solar, água e dióxido de carbono para produzir carboidratos e também oxigênio. Na verdade, até hoje, todas as plantas da Terra contêm cianobactérias conhecidas como cloroplastos, que participam da fotossíntese. Considerando-se as informações do texto e os conhecimentos acerca do processo fotossintético, é correto exceto. Letra A. Glicídios produzidos através da fotossíntese representam fonte de energia para atividades metabólicas dos seres autotróficos. Letra B. Os cloroplastos, segundo a teoria endossimbiótica, derivaram da simbiose entre um micro-organismo autotrófico capaz de captar energia luminosa e uma célula hospedeira. Não. C. A fotossíntese compreende uma série complexa de reações químicas, dentre as quais a fixação do carbono depende diretamente da luz para ocorrer. Exatamente. Exatamente essa questão. Vamos lá. As figuras abaixo se referem ao sistema fotossintético do vegetal representado por uma folha sobre duas situações ambientais. Então, numa situação, nós temos a entrada de oxigênio nessa planta, nessa folha, tem um processo de reação ali dentro. A diferença de energia é maior que zero, tá? Maior que zero, tá? Entrando energia. E nós temos isso ocorre, entrando energia, isso ocorre durante o dia, tá? Tem a luzinha ali, o sol, e do outro tem o dia, tá escrito também. Outro é a noite, né? Tá liberando dióxido de carbono, né? À noite. Então, a liberação de energia e a diferença, né, da delta, a entalpia, que seria, sei lá, a diferença de energia é menor que zero, né, à noite. Tá liberando energia. A interpretação das figuras que esquematicamente destacam aspectos relacionados ao processo de fotossíntese envolve reconhecer que, letra A energia solar incidente é convertida em energia química potencializada na estrutura molecular da glicose. Glicose, exatamente. Letra B. O CO2 absorvido, principalmente nos estômatos, é decomposto com desprendimento do oxigênio e fixação do carbono. Não, CO2 que é eliminado da planta, principalmente durante a noite, resulta da oxidação das moléculas orgânicas e é simultaneamente utilizado na fotossíntese. D. A clorofila atua como molécula que é sensível à energia solar e é mais eficiente na absorção das radiações que são percebidas como luz verde. A produtividade primária da fotossíntese é, em sua maior parte, convertida em celulose, principal reserva da planta.
Não, né? Realmente a correta é a letra A, né? A energia solar incidente convertida em energia química potencializada na estrutura molecular de glicose, tá? Então, essa é a nossa aulinha sobre fotossíntese e um pouquinho aqui sobre quimiossíntese. Muito obrigada e até a próxima.